Hoje vamos olhar mais de perto para uma nação sul-americana que, de forma bastante discreta, está a redesenhar a sua economia e a transformar-se num dos pontos mais quentes para investimento global. Pois é, essa é a pergunta que muita gente se anda a fazer. O que é que está exatamente a atrair milhares de empresas e milhares de milhões de dólares para o Paraguai? Bem, para se ter uma ideia, só em 2025, 2.400 empresas de 41 países diferentes mostraram interesse formal em investir no país e o mais impressionante, isto é, o dobro do ano anterior. E atenção, isto não é só publicidade ou otimismo exagerado, é uma transformação muito bem calculada e é isso que vamos analisar agora, peça por peça, para entender este boom económico. Bom, vamos começar pelo princípio. A primeira peça deste quebra-cabeças e talvez a mais importante para qualquer investidor é a estabilidade. O que salta logo à vista nestes números é a consistência. Temos um crescimento robusto do PIB, uma inflação que está sob controlo e um plano muito claro para reduzir o déficit fiscal. Tudo isto, claro, gera uma enorme confiança. E o resultado dessas políticas cuidadosas está aqui. Alcançar o grau de investimento da Moody's foi um verdadeiro divisor de águas. Mudou completamente a forma como o capital global olha para o risco de investir no Paraguai. Certo, com uma base estável garantida, qual é o motor que está a puxar este crescimento todo? A resposta está num conjunto de leis muito estratégico, totalmente focado em facilitar os negócios. A primeira grande ferramenta é o chamado regime de maquila. Basicamente, transforma o país numa plataforma de produção para exportação super eficiente. É quase como dizer, traga a matéria-prima, produza aqui e pague o imposto simbólico para exportar. E os resultados? Bem, eles falam por si. Em 2025, as exportações dentro deste sistema atingiram um recorde histórico, ultrapassando os 1,3 mil milhões de dólares. Uma prova do poder desta ferramenta. Mas não é só isso. Outra lei poderosa, a Lei 6090, incentiva investimentos ainda maiores. E o mais interessante é ver para onde está a ir o dinheiro. Não é só um setor. Mais de metade vai para serviços e logística, o que mostra que a economia está a diversificar-se de forma clara. Com incentivos tão fortes, é natural que o Paraguai se tenha tornado um verdadeiro imã. Vamos ver agora quem está a atender a este chamado. Para as empresas brasileiras, a lógica é quase óbvia quando olhamos para esta comparação. Mudar as operações para o outro lado da fronteira significa fugir de um sistema fiscal complexo e de custos altos para encontrar simplicidade e uma poupança muito significativa. Mas o interesse não é apenas regional. A Índia, por exemplo, tornou-se um parceiro estratégico fundamental a investir em setores que são vitais para o futuro: energia renovável e indústria pesada. E esta tabela mostra bem a dimensão do interesse. Vai desde os vizinhos da América do Sul, como o Brasil e a Argentina, até às empresas de tecnologia dos Estados Unidos e do Canadá. O apelo é, sem dúvida, global. E atenção, isto não é um plano apenas para o presente. O Paraguai está a executar projetos gigantescos para cimentar o seu papel de centro nevrálgico do continente para as próximas décadas. O maior destes projetos é o Corredor Bioceânico, e isto é uma jogada de mestre. Na prática, resolve o problema histórico de o Paraguai não ter acesso ao mar e posiciona o país como a artéria principal do comércio em todo o continente. E depois, temos o projeto Paracel. É o maior investimento privado da história do Paraguai. É tão grande que está a criar um ecossistema industrial inteiro à sua volta, com um forte foco na sustentabilidade. E aqui está uma das jogadas mais inteligentes do país. O Paraguai tem uma vantagem competitiva enorme: energia hidroelétrica. Abundante, barata e limpa. E está a usar isso para atrair as indústrias do futuro, como centros de dados, inteligência artificial e tecnologia financeira. Então, depois de vermos tudo isto, qual é a conclusão? Qual é a grande proposta de valor do Paraguai para o mundo? No fundo, a cereja no topo do bolo é este modelo fiscal, conhecido como 10-10-10. É de uma simplicidade genial. Numa região famosa pela sua complexidade fiscal, esta clareza é uma vantagem quase imbatível. E a grande ambição é esta: usar os custos baixos, as regras simples e a capacidade de produção para se tornar um motor industrial indispensável para todo o continente sul-americano. Claro que o caminho pela frente não é um mar de rosas. Manter esta credibilidade exige trabalho contínuo para fortalecer as instituições, garantir a transparência e, acima de tudo, manter a saúde das contas públicas a longo prazo. E tudo isto deixa-nos com uma última reflexão. O modelo paraguaio está a dar resultados claros. A grande questão que fica no ar é: será que este se tornou o novo padrão de desenvolvimento económico para a região, o modelo que os vizinhos simplesmente não podem mais ignorar?